15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Bom dia você que nos acompanha pela rádio, bom dia você que nos acompanha pela internet. Hoje, 22 de dezembro, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje vamos ouvir no Evangelho de Jesus Cristo a alegria de Maria, que faz o seu hino de louvor e agradecimento a Deus pela grande presente dela ser escolhida para ser mãe do Salvador. Ali nós vimos a grande oração que Maria faz diante de sua prima Isabel. Vamos conhecer um pouquinho da vida de Santa Francisca Xavier Cabrini, que teve uma vida devota e entregue a uma preocupação missionária, principalmente com os emigrantes e, acima de tudo, com a educação. Vamos ouvir o Santo Evangelho. Evangelho do dia. O Evangelho do dia de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração, e a todos que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias, socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o cântico atribuído a Maria, o Magnífica. Nele, Maria agradece a Deus por tantas maravilhas que Ele está fazendo em sua vida. Esse canto foi dito diante de sua prima Isabel, ao perceber que ela de fato estava grávida. É um cântico profético de anúncio e de denúncia. Maria anuncia que a sua pequena alma se engrandece diante de Deus e que seu espírito se alegra neste mesmo Deus, que ao olhar para sua pequenez, olhou para todos os humildes da terra. Deve ser também o nosso canto de agradecimento. Deus com muito amor nos amou e nos fez únicos, irrepetíveis, obras-primas da sua criação. E às vezes nós não sabemos valorizar isso tudo. Deus não precisa de nós. Nós sim, precisamos dele. Se ele não nos quisesse, nós não existiríamos. Existimos por bondade e graça do bom Deus. Por isso mesmo devemos ter um coração agradecido. Maria reconhece que um dia todos irão reconhecê-la, chamá-la de bem-aventurada, não pelos seus méritos, mas pela graça de Deus em sua vida. E de fato, Deus é que nos coloca coisas extraordinárias na nossa vida. Tudo aquilo que somos e fazemos não é simplesmente fruto dos nossos dons e qualidades, mas é fruto daquilo que Deus nos possibilitou. Maria reconhece e anuncia a grande misericórdia de Deus, uma misericórdia que não se limita a um povo, tempo ou espaço, mas que se estende de geração em geração. Basta apenas que se tema a Deus, que o respeite, que se reconheça a sua infinita misericórdia e bondade. De fato, Deus é muito misericordioso. Nós devemos reconhecer isso todos os dias em nossa vida. Não devemos ser ingratos com Deus. Deus, Ele nos concede tudo de bom. Se Ele não nos concede, Ele nos dá a oportunidade de corrermos atrás, de buscarmos, sermos cada vez pessoas melhores. Mas nós também devemos fazer a nossa parte, não esperar que tudo caia do alto. Pelo contrário, a nossa participação é fundamental na nossa conversão e na nossa salvação. Em sua denúncia profética, Maria recorda que Deus não está alheio às injustiças ou ao sofrimento humano. Proclama com coragem que Deus mostrará no momento oportuno a força do seu braço. Ele derrubará dos tronos os poderosos e elevará os humildes. E de fato, Deus, quem confia em Deus e quem tem Deus no coração não tem que temer nada, porque Deus será o seu escudo, a sua força e a sua salvação. Todos os que com seu poder oprimem os outros receberão o que merecem. Quanto aos humildes, Ele os elevará como elevou Maria na sua humildade de serva. Deus irá saciar de bens os que nada possuem, os famintos. Já os ricos, Ele irá despejá-los de mãos vazias. Com denúncias e anúncios tão contundentes, Maria nos ensina como será esse tempo novo,
com a vinda de Jesus. Por isso mesmo não podemos perder esta confiança. Devemos nos alegrar com o Natal, saber que todas essas promessas se cumprem não só na vida de Maria, mas na vida daqueles que creem e confiam em Deus. Que com a coragem e ousadia destas duas mulheres, a humanidade possa aprender a preparar melhor a chegada do menino Deus e fazer da vida verdadeira ação de graças. Que com Maria nós saibamos colocar a nossa vida diante de Deus, confiar nele e fazer a sua vontade. Com sua prima Santa Isabel, nós nunca percamos a esperança de que mais cedo ou mais tarde Deus agirá e fará justiça àqueles que o amam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo do Dia. A santa do dia de hoje é Santa Francisca Xavier Cabrini. Chamada por Pio XII de heroína dos tempos modernos, Santa Francisca nasceu em Sant'Angelo, na Lombardia, na Itália, em 1850. Última dos 13 filhos de Agostinho Cabrini, Stella Udine recebeu no batismo o nome de Maria Francisca, ao qual mais tarde ajuntou o de Xavier, pelo seu amor e veneração ao apóstolo das Índias. Aos 11 anos fez voto de castidade, seguiu a carreira do magistério com as religiosas filhas do Sagrado Coração de Jesus, terminando-a aos 18 anos. Sentindo vocação divina, pretendeu entrar para a congregação religiosa, mas foi recusada por falta de saúde. Exerceu durante 2 anos o cargo de professora primária em Vidarto e durante 3 anos dedicou-se na sua terra à instrução religiosa da juventude e ao tratamento dos enfermos e daqueles que eram atingidos pela peste. Aos 23 anos tentou mais uma vez ser religiosa nas Filhas do Sagrado Coração, mas de novo obteve uma negativa. Após isso, Santa Francisca trasladou-se à Casa da Providência a fim de reformar, pois estava em franca decadência. Fez a profissão em 1877 e, a partir disso, em meio a grandes tribulações e sofrimentos, ela encontrou as 7 primeiras companheiras de sua futura obra. 3 anos mais tarde, fundou uma nova congregação religiosa e, a 10 de novembro de 1880, alojou-se com 7 companheiras num desmantelado convento franciscano, onde a 14 do mesmo mês, deu princípio ao novo instituto com a inauguração de uma capela em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Um mês mais tarde, a sua obra recebia a aprovação episcopal. Francisca contava então com 30 anos. Enquanto se dedicava com as companheiras à educação das meninas e à catequização dos rapazes, foi compondo as regras do instituto, obra de prudência sobre-humana, que recebeu a aprovação episcopal em 1881 e a definitiva da Santa Sé em 1907. Em 1884, com 7 anos de vida, a obra já contava com 5 casas. Em 1887, partiu para Roma, onde a princípio só encontrou dificuldades e portas fechadas, até que com fé, simplicidade e perseverança, Santa Francisca obteve a autorização do cardeal vigário para construir uma escola gratuita para pobres fora da Porta Pia e um asilo infantil na Sabina, em Aspra. O problema da imigração italiana para a América do Norte preocupava o então bispo de Placença, Monsenhor Scalabrini, que pediu à serva de Deus alguma das suas religiosas para irem socorrer aqueles desamparados, mas a virtuosa fundadora não se decidia a responder, pois pensava nas missões do Oriente. Foi então consultar o Papa Leão XIII, que após ouvir Francisca concluiu: não ao Oriente, mas ao Ocidente. E desde esse momento ficou decidida a sua partida para Nova York, a qual veio realizar pela primeira vez em 1889. Quase aos 40 anos de idade, começa uma série de ininterruptas viagens, percorrendo a América inteira, transpondo a cavalo a Cordilheira dos Andes, sendo por toda parte conhecida como a Mãe dos Emigrados. Ia de casa em casa à procura da ovelha perdida, do enfermo e da criança ignorante. Lutou devotamente contra a fome, as enfermidades e a própria morte. Em 1912, fez a sua primeira viagem de Roma a Nova York. A santa fundadora das Missionárias do Sagrado Coração morreu em Illinois, perto de Chicago, a 22 de dezembro de 1917, com 67 anos de idade. Igual era o número das casas que então deixara fundadas e que em 1938 subiam a mais de 100, com cerca de 4.000 religiosas. A fama das suas virtudes e os prodígios por ela operados fizeram que logo após a morte se começasse o processo de sua beatificação,
que havia se realizar em 1938. Foi canonizada pelo Papa Pio XII a 7 de julho de 1946. Santa Francisca Xavier Cabrini, rogai por nós. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia e fiquemos em paz.